Morning. Morning. Bom dia. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, Maria Alice. Como vocês estão? Bom dia, Lívia. Gente, os passarinhos estão a mil aqui hoje. Beleza. Pã, que bom ter você aqui. Gislaine, Mônica, bom dia. Bom dia a vocês todos. Gente, pensa numa pessoa que acordou hoje no pique. Eu tenho feito exercício, já falei. Mas aí lavei cabelo, resolvi pôr brincão, fiz café, a cozinha tá arrumada. Estou muito empolgada hoje. E aí, um amigo compartilhou um vídeo, e aí eu tava olhando no Instagram, pouco antes, era umas 9 e pouco, e li, e assisti um vídeo. E aquilo foi a confirmação da palavra de hoje. Aí o coração fica, sabe, já, né? Tinindo. Mas muito bom estar aqui de novo. Eu gosto das terças que a gente volta a se ver. O fim de semana é sempre bem intenso e nossa segunda-feira é o nosso dia de descanso. Então, muito bom ter todo mundo aqui. Bom dia. Tá, dá pra ouvir, Maria Alice? É lindo, né? Eu gosto demais. Gabizinha, bom dia. Sandra, Gislaine, bom dia. Dema, Fiolete, bom dia. Bom ter muita gente aqui, a gente tá muito feliz. Ai, gente, é bom, né? Deus é bom. E quando a gente aprende a depender dele, a gente fica assim, igual esses passarinhos. Ó, tô nem preocupado com nada. Bom, vamos lá, vamos chamando as amigas. Espera aí até uns minutinhos pra gente chamar as amigas e compartilhar um pouquinho do que a gente Deus tem colocado, né, no nosso coração. Já tô com cafezinho, fiz até cafezinho, postei fazendo cafezinho. Bom café, né? Quem é da turma do café aí? Muito bom, gente. Eu tô muito feliz de ver. Outra coisa que é muito legal que eu tenho visto são todos os testemunhos, e eu tenho visto o Senhor despertando pessoas para talentos que estavam escondidos, né? Tá todo mundo ouvindo os passarinhos, né? A Carolzinha ontem voltou a pintar. A gente tem a pizza da Pauline, a gente tem as tábuas da Natasha. Tô falando só das meninas, tá? Mas os maridos também estão trabalhando. Os talentos e as coisas que Deus tem levantado nessa temporada, não tem como a gente não lembrar que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, se você tem... e tem as cucas da Maria Alice também, da Homemade. A gente tem muita coisa boa. Deus, Ele é fiel, Ele cuida. E a gente tem que ser assim, ó, iguais os passarinhos. Ele cuida dos pássaros, gente. Ó, e eles estão cantando. Que isso seja o que sai da nossa boca, né? Gabi é amiga da Marie, da nossa Marie, né? Ela é Maria pra você, Gabi, mas pra gente ela é Marie. Que bom ter você aqui também. Muito feliz. Eu já falei isso de novo, mas é como eu tô. Home Experience, o livro que a gente tem estudado todas as semanas, todas essas semanas já. Eu já não perdi a conta, não sei quantos dias a gente já tá nesse modelo, mas eu tenho compartilhado com algumas de vocês. Eu estabeleci uma rotina na minha vida em casa. E isso tem feito muito bem pra mim, muito bem pra minha mente. Eu acordo, eu tenho coisas pra fazer, eu tenho horários, eu tenho
um modelo, e isso ajuda demais. Então, pra mim é praticamente uma adaptação a essa nova realidade que tá acontecendo, ok. E é isso. E aí eu fico muito empolgada quando chega a terça, porque é o dia que a gente vai começar a estar junto essa semana. E a gente teve uma live muito forte na sexta, falando sobre honrar os maridos. E hoje a gente vai continuar nesse assunto. E talvez seja uma das coisas mais difíceis que eu já compartilhei aqui pra vocês, porque é um assunto bem intenso e tão real da nossa vida. Tô vendo mais amigas chegando. Cris chegou em São Paulo. Cris continua no coração aqui, mas eles vão passar uma temporada em São Paulo. Espero que seja tudo bem aí. Taizinha, gente, minha amiga do colegial. Eu vou contar um segredo pra vocês, que eu descobri que eu era muito boazinha. Eu era muito certinha no colegial. A gente tem um grupo aí dos alunos de 98, quando eu me formei no Mackenzie, e aí eu falei, gente, mas não tava nas fotos. E uma amiga minha falou que você era muito certinha. Eu falei, não, como assim? Ela falou, você era muito certinha. E eu não sabia, eu não tinha essa percepção de mim. Eu tô me divertindo com essa história. Mostrei, dei um print pra mandar pros meus filhos. Ó, mamãe era certinha. Nós somos, né, tá? E a Thaisa estudou comigo, tá? E Cláudia aqui. A Bru também tá aqui, ó. Então elas aqui, ó. Estão vendo essa... Cláudia, tudo bem? Ai, gente. Mas é isso aí, vamos lá, né? Vamos falar o que a gente veio falar. Uma das coisas que são mais intensas pra gente aprender no casamento, e é completamente contra a cultura, é a questão do pagar na mesma moeda. Por quê? Porque... E eu não vou falar aqui de coisas muito grandes, de pecados muito grandes, de situações... mas, né, vou trair também. Porque a gente vai partir de um princípio que essas coisas a gente consegue controlar um pouco mais fácil. Not always. Mas a gente consegue. Mas eu queria falar com vocês sobre a questão da gente, muitas vezes, ter que se controlar para não pagar as coisas que saem fora da nossa vontade. Então, se alguém se estressa, a gente se estressa também. Esse ciclo, a gente vai falar sobre como comparar um ciclo do mal dentro da nossa casa. A semana passada, esse capítulo quem escreveu foi a Trina, que é filha da Dev Titus, e ela tá falando sobre honrar o marido. Ela tá falando sobre honrar o marido que não foi legal. Não tá falando sobre honrar alguém que tá sendo super bacana com você, que é uma pessoa honrável. Mas a gente tem falado desde o começo do nosso Vida Coffee aqui live, todas essas semanas, sobre que o que a gente precisa entender é sobre princípios. Os princípios tratam da minha posição. Então não é sobre a posição do outro. O princípio é algo que está dentro de mim. O princípio é algo que eu escolho fazer, independente da reação do outro. Então, o que a gente vai conversar um pouco agora é sobre essa capacidade que Deus nos dá, tá? Que não é uma coisa nossa, de manter os nossos princípios ainda quando a coisa sai do lugar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 9, diz assim: resumindo, sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, humildes. Isso vale para todos, sem exceção. Nada de retaliação, nada de língua afiada para o sarcasmo. Em vez disso, abençoem, porque essa é a obrigação de vocês. Assim, serão uma bênção e também receberão bênçãos. Quem quer abraçar a vida e ver dias cheios de bem, eis que o que tem que fazer. Não diga nada de maldoso ou capaz de ferir. Despreze o mal e cultive o bem. Persiga a paz com todo o empenho. Deus aprova tudo isso, ouvindo e respondendo bem ao que é pedido, mas volta as costas para os que fazem mal. Bíblia.
1 Pedro, capítulo 3, de 8 a 12. Salmo 34 também fala sobre isso. A gente tem vivido dias diferentes, a gente já tem falado disso bastante, então a gente tá vivendo uma temporada diferente, a gente tá vivendo um tempo histórico inigualável, não na nossa geração, né? Talvez os nossos avós ou bisavós viveram algumas situações de pós-guerra, mas o que a gente tem vivido é uma situação completamente fora do normal. E a palavra nos explica e nos ensina o como que nós devemos fazer e se nós queremos ter as nossas orações respondidas. Nós devemos perseguir a paz. Mas se a gente não persegue a paz, se a gente não se comporta como Pedro aqui, na carta de 1 Pedro nos ensina, nós não teremos as nossas orações respondidas. É forte, não é? O que acontece é que não tem desculpa pra gente não cumprir o princípio da honra. Eu tô fazendo exercício e eu tô tentando fazer a dieta, mas esse fim de semana, por exemplo, fiz dieta, foi super complicado, não consegui fazer direito. E conversei com a minha amiga hoje de manhã, né, na hora de fazer o exercício. Eu falei a dieta, eu falei, dei um monte de desculpa pra ela, sabe? Ela olhou pra mim e falou assim: quando você tiver com muita vontade de realmente mudar, você vai fazer a dieta. Enquanto isso, tem desculpa. E eu amo quando as minhas amigas são assim, de honestas comigo. A Tati Raya tá aí e ela, num momento muito claro da minha vida, ela foi muito direta. E Deus a usou pra me confrontar. Porque amiga não é aquela que passa a mão na sua cabeça e fala: ai, amiga, ruim mesmo, muito chato seu marido, manda ele pras cucuias. Amiga é aquela que te confronta e fala: meu, não tem desculpa, porque o princípio é a minha postura, não é sobre o outro, é sobre o que eu quero viver. E sem perceber, muitas vezes a gente mesmo sabota a nosso próprio desejo de ter uma casa em paz. Porque a gente tem uma atitude ruim. Quantas vezes eu deixamos de ser agradáveis? Quantas vezes a gente não é simpática? Quantas vezes nós não somos amáveis? Nem compassível, compaixão? Não, que isso? Você errou. Humilde. Nada de retaliação. Nada de língua afiada para o sarcasmo. Quantas vezes nós caímos nesses erros que essa carta de 1 Pedro está nos ensinando? Pedro está falando assim: a obrigação de vocês é abençoar. E vocês dão um monte de desculpa para falar: então, é porque aconteceu assim. É porque a minha circunstância tá ruim. É porque eu nasci assim, né? O complexo lá de Gabriela. Quantas vezes a gente desobedece a palavra de Deus porque a gente escolheu fazer a nossa própria vontade, atender os desejos e a nossa natureza pecaminosa. Gente, pecado não é uma coisa... Pecado não é uma coisa subjetiva. O pecado, ele é real. Quando da sua boca sai uma palavra que não é amável, quando da sua boca sai uma maldição, quando da sua boca sai reclamação, murmuração, isso é pecado. Pecado não é só uma coisa assim que tá no ar, uma sujeirinha. Que sujeira é essa? É o que sai da nossa boca, é o que tá no nosso coração. Pedro tá falando aqui, em vez disso, em vez de ser chato, em vez de retaliação, em vez de língua afiada, abençoem. Assim serão uma bênção e também receberão bênçãos. Você muitas vezes, e eu muitas vezes quero um ambiente de paz, eu quero uma casa abençoada, eu quero um ambiente que as pessoas sejam felizes, eu quero que a minha casa seja o melhor lugar para minha família. E sabe o que eu faço muitas vezes? O que você faz muitas vezes? A gente tá reclamando.
A gente está sendo maldoso, a gente está ferindo com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos chiliques. Alguém relate aí? Por que a gente tem dificuldade de entender? Isso aqui não tô falando para mulheres ou para homens, eu tô falando como humanos, porque Pedro aqui não tá falando vós mulheres, tá? Quantas vezes nós perdemos a bênção dos ambientes? Esse ambiente é péssimo. Por que é péssimo? Eu sou a pessoa que posso colocar. Eu não tenho como colocar sobre o outro essa responsabilidade. Quem tem a responsabilidade de manter um ambiente de respeito e de paz e de harmonia dentro da minha casa, sou eu. Eu faço a minha parte, o Antônio faz a parte dele, as crianças, cada um faz a sua parte, cada pessoa da sua casa tem. Mas o que a gente precisa entender é que assim, não despreze o mal. Você quer abraçar a vida e ter dias de bem? Você quer que os dias dessa temporada que a gente tem passado sejam bons dias? Sejam dias de bênção? Não diga nada maldoso e capaz de ferir. A Bíblia fala pra gente pôr um freio na nossa boca. Freio. Tapa. Porque a gente muitas vezes se permite falar como se fosse ok. Ok, tudo bem, eu posso, porque eu tô estressada. Meu, estresse não é. Se justifica pecado por estresse. Você quer que Deus escute as suas orações? Você quer sentir a presença de Deus? Você quer ter um relacionamento com Ele profundo? Volte as costas pro mal. Nossa, essa canção, a Tati escreveu aí, A Começar em Mim, Quebra Corações, é uma canção da minha adolescência. Eu vou procurar e vou soltar nos stories depois. É a começar em mim. Não é sobre o outro, não é sobre a vontade do outro, a cooperação do outro. Se você colocar responder a todo mau comportamento com mal, a palavra tá falando, mas se mesmo que você sofra em fazer o bem, é o versículo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: se vocês fazem o bem com o coração e a alma, quem os impedirá? Ainda que sofram por causa disso, é o melhor para vocês. Às vezes, responder o mal com o bem te traz sofrimento, mas isso é o melhor para nós. Não deem uma segunda chance à oposição em condições favoráveis ou desfavoráveis. Mantenham o coração atento em adoração a Cristo, o Senhor de vocês. Quem é o nosso Senhor? O nosso coração tem que estar em adoração. Eu tenho que estar conectada com Ele. Se eu não estiver conectada com Ele, se você não estiver conectado com Ele, não adianta. Estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar por que vocês adotaram esse estilo de vida. Sempre com gentileza. Se alguém te pergunta por que você está sendo tão boazinha com esse marido que não é legal, porque isso é um estilo de vida. Meu estilo de vida. Seu estilo de vida. Eu nunca vou esquecer, a minha mãe tinha uma amiga na igreja que ela era cristã e super fiel, comprometida, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Servia na igreja, cozinhava, vivia uma situação social e econômica muito complicada. E eu lembro que o marido dela não conhecia Jesus. Ele era uma pessoa completamente de um comportamento muito complicado. Ele só bebia. A questão dele era beber, era passar o dia no bar. Ela trabalhava, conseguiu dinheiro, ele ia lá, gastava esse dinheiro no bar. E eu lembro de algumas vezes que ela falava que ele chegava bêbado, abria a porta do armário e fazia xixi dentro do guarda-roupa, com os cobertores lá. E ela morava num lugar bem difícil. E eu lembro que ela não tinha máquina de lavar roupa. E ela lavava aquela máquina, ela lavava aqueles lençóis, aqueles cobertores à mão e punha pra secar. E esperava, e passavam os dias e ele fazia isso de novo. E eu lembro que, pra mim, isso era muito chocante. Eu lembro de perguntar pra minha mãe, mas como que ela faz isso? Como que ela suporta esse tipo de situação? E a minha mãe falava, é sobre o coração dela. Ela não tá fazendo isso, é o estilo de vida dela. Ela escolheu amar. Ela escolheu
A Lívia colocou um salmo aí, Salmo 19:14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então as palavras que saem dos meus lábios, o que sai do meu coração é sobre a minha rocha e o meu Senhor. Onde você está colocando a tua rocha? Quem é a tua rocha? É o teu próprio, a tua própria autopiedade, seu próprio quererzinho, seu próprio chiliquezinho. Dependendo de onde tá, você escolhe. Esse é o meu estilo de vida. Mas você não tem que passar por isso, porque aquela pessoa é chata, porque o seu filho não tá sendo educado, seu marido, a sua mulher. É sobre a minha escolha de estilo de vida. O princípio da honra fala a respeito do meu coração e não da resposta do outro. E a palavra fala assim, afinal, o que Cristo definitivamente fez, ele sofreu por causa dos pecados do outro, o justo pelos injustos, ele enfrentou tudo isso, foi morto e ressuscitou para nos conduzir a Deus. Jesus fez isso por mim, que não era digna. Eu não sou digna do amor de Jesus. Eu não sou digna nada do que eu faço. E você pode falar, Erika, mas você tá aqui. Você tá falando de Jesus. Você tá ajudando as pessoas. E nada do que eu faço me faz digna diante de Jesus, diante de Deus. Só amor e misericórdia, graça e compaixão. É isso que eu recebo. É por causa disso que eu tenho acesso. É por causa disso que Jesus morreu. Ele era justo e eu era injusta. Ele sabia que eu ia ser injusta e precisava ter um justo para morrer por mim. Então, não é sobre o outro. É sobre estar comprometida em obedecer a palavra de Deus. Aí você pode ter um monte de desculpa. E aí eu vou falar o que a gente sempre fala no café. A gente pega a desculpa. Não tem guardanapo aqui hoje. A massa. Vou pegar uma aqui, que eu não queria amassar essa. E põe no bolso. Porque se você não tá lendo a palavra de Deus, é porque você tá permitindo que a tua carne ganhe essa briga. Se você não sabe o que a palavra... Você tem acesso à palavra de Deus. Se você tem aqui como falar comigo, se você tá me vendo agora, você tem acesso à palavra de Deus. Se você não tiver uma Bíblia, tem Bíblia online. Você tem acesso à palavra de Deus. Então não pega todas essas desculpas que o inimigo tem colocado na sua cabeça como boas desculpas, amassa e põe no bolso. Pega o seu eu, que tem lutado pra te afastar do que Deus tem pra você, amassa e põe no bolso. Porque Deus tem algo especial pra mim e pra você nessa temporada. Ele tem algo pra transformar no meu coração e no seu coração, pra que a gente viva a vontade dele e não a tua vontade. É sofrimento? Sim, mas o sofrimento é parte da experiência humana. O sofrimento nos leva a crescer, a melhorar. A gente, quando faz exercício, você começa fazendo exercício, você tá morrendo. Daqui 2 semanas, você faz muito mais. Morrendo, mas vai muito mais. Porque você tá crescendo, crescimento. Eu sempre falo para as crianças, quando eles entram na adolescência, eles começam, mãe, tá doendo atrás da minha perna. Ah, atrás da perna? É dor do crescimento. Porque para crescer dói. E por que a gente muitas vezes somos cristãos imaturos? Ah, porque eu não gasto. Pega o teu eu, pega o teu querer, as tuas desculpas e põe no bolso e fala, Senhor, eu quero obedecer a palavra. Eu não quero fazer o que a cultura diz. Não tá funcionando na sua casa? O ambiente não tá legal na sua casa? Stop it! Muda, pausa, muda de comportamento, muda de estilo de vida. E sabe que isso é uma lição muito importante que eu quero que vocês entendam hoje? É o próximo ponto do livro, que a Trina foi assim, isso é uma lição muito, muito forte. Separar os nossos objetivos dos nossos desejos, tá? Objetivos e desejos. Isso foi ensinado um princípio para ela por uma pessoa. E eu que aprendi e quero compartilhar com vocês hoje.
ela fala que nós temos que ter responsabilidade pessoal pelos nossos objetivos e entregar os meus desejos ao Senhor. Então, eu tomo responsabilidade pessoal sobre os meus objetivos e entrego os meus desejos ao Senhor. Ok? Objetivos e desejos. Duas coisas diferentes. Por quê? Porque o que precisa de cooperação dos outros é desejo. Eu não tenho como fazer que os meus desejos se cumpram. Eu, Érica, não tenho como fazer que os meus desejos se cumpram. Porque os meus desejos, eles envolvem outras pessoas. Eles não estão completamente nas minhas mãos. Os meus desejos dependem de outras pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui do que é o Vida Coffee. Eu já falei isso algumas vezes, mas de repente alguém novo. Quando o Senhor colocou o desejo no meu coração de começar o Vida Coffee, era um desejo. E ele precisava de outras pessoas, porque Vida Coffee, ele depende de gente. Ó, hoje nós temos 25 pessoas conectadas. Ele depende de gente. Então, desejo depende de gente. Liguei pra Alissa, falei, Alissa, você vai comigo? Vamos comigo, porque esse meu desejo precisa de alguém. Na verdade, nós éramos mais. Carolzinha tava lá, Jamile, Ju, Michele, a avó da Michele. Nós tínhamos algumas mulheres lá. Mas esse desejo dependia de que outras mulheres aceitassem o meu desafio, tá? Agora, o meu objetivo era ser persistente e não parar, e não desistir. Então, qual que foi o meu compromisso? Eu falei, Senhor, o meu desejo é poder compartilhar a Tua palavra com mulheres e fazer isso acontecer e ver essas mulheres crescerem, se desenvolverem. E olha o que o Senhor fez, né? Eu entreguei esse desejo ao Senhor, mas eu fiz um compromisso comigo mesma. Eu não vou parar, não vou deixar de fazer, indo uma ou indo 10. Ou 25, ou 26. Por quê? Porque eu tenho compromisso, eu tenho responsabilidade pelos meus objetivos. O meu objetivo era ser perseverante. O meu objetivo era continuar mesmo que não tivesse ninguém. Era, Senhor, se o Senhor mandar uma mulher, é essa uma que o Senhor mandou. Mas o meu desejo era alcançar muitas. E para o meu desejo acontecer, eu preciso estabelecer os meus objetivos de uma forma consistente, trabalhar no que é minha responsabilidade, mas entregar esse desejo ao Senhor. E Ele faz muito, 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 muito além do que a gente pode imaginar. Olha quantas mulheres nós temos aqui, mulheres do Brasil inteiro, brasileiros do mundo inteiro. Não tem gente só da Flórida, não tem gente só daqui de Orlando, não tem gente só de São Paulo, tem gente de outros lugares. O que o Senhor fez? Eu entrego os meus desejos ao Senhor, mas tomo responsabilidade pelos meus objetivos. Deu pra entender? Eu não tenho o poder de controlar o outro em nenhum relacionamento. Ai, a Jaque, colorada aí. Em nenhum relacionamento eu tenho possibilidade de controlar o outro. Eu só tenho possibilidade de controlar a minha própria atitude, o meu próprio comportamento, a minha adoração ao Senhor. Eu não tenho como obrigar que a minha casa seja um ambiente de paz, mas eu tenho como tomar responsabilidade e falar, eu vou ser aquela que estabeleço a paz dentro da minha casa. Eu não tenho como controlar o outro. Compartilhei isso na semana passada, do meu testemunho com o Antônio. Eu queria controlar, eu queria que ele fizesse o que eu achava que estava certo. Até que o Espírito Santo falou, shh, fecha a boca, não é você que controla. Porque quando a gente controla, a gente acha que o mérito é nosso. Por isso que Deus não deixa você controlar. Por isso que muitas vezes Deus vai fechar a sua boca. Porque não é sobre você controlar, é sobre o Espírito Santo através de você fazer. Ou muitas vezes sem você. E quem toma o mérito é Ele.
O Senhor não nos permite muitas vezes fazer coisas para que a glória não seja nossa, porque nós não somos humildes. Porque nós queremos porque se eu não tivesse orado, não, minha querida, quem fez todo o trabalho é o Senhor. Nós temos que, não é às vezes, é sempre sentar no banco do passageiro. Quem dirige o meu barco é o Senhor. Eu tenho que entender que o meu objetivo é isso. Eu fico, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é incrível, o Senhor é o meu Senhor, é o Rei dos Seis, a minha adoração é a Deus, e Ele faz com que os meus desejos, de acordo com a vontade dEle, sejam estabelecidos. Por exemplo, se o meu desejo é ser uma mulher que honra, mas o meu objetivo, vamos de novo, o meu objetivo é ser uma mulher que honra, mas o meu desejo é que o meu marido seja honrável, né? É isso aí, nessa equação o resultado sempre deve ser glória para Deus. Sempre, em tudo, a glória é dele. Quando ele me permite falar, a glória é dele. Quando ele fecha a minha boca, a glória é dele. Porque é tudo sobre ele. Enquanto a gente quiser fazer a nossa vontade, enquanto a gente der chilique, mimimi. Eu postei ontem à noite. Se você quer ser crente raiz, vai ter que parar de mimimi e vai ter que entender que tem sofrimento. É a glória para ele, não é você que vai mudar o seu marido, não é você que vai mudar a sua esposa, não é você que vai mudar a sua realidade. Quem muda é o Senhor Jesus. A glória é dele. Em todos os meus relacionamentos, o meu objetivo é controlar a minha atitude, o meu comportamento e não ser vítima das emoções. O meu comportamento, a minha atitude é tudo. E a maior trampa, não é trampa que fala, esqueci como fala essa palavra. A maior artimanha do diabo é a autopiedade. Alguém aí já teve momentos de autopiedade? Quando que a gente tá de TPM e a gente justifica tudo por causa da TPM? Então é que... eu tô muito ruim. Mas eu mereço, né? Eu mereço ficar ruim. Mas é porque a minha situação é muito ruim. Mas é porque você não conhece meu marido. Mas é porque você não conhece os meus filhos. Mas é porque esse filho dá problema. Mas é porque aquela pessoa da minha família... Ixi, coitada, eu sou vítima das circunstâncias. Quantas vezes nós assumimos o papel de autopiedade? E essa é a maior porta do inimigo para que a gente abra, a gente escancar a porta para todas as emoções negativas como raiva, ressentimento, amargura e ansiedade. Passou aí? Vamos falar só dessa temporada, tá? Não vou nem falar do resto. Passou durante essa temporada por momentos de raiva, por momentos de ressentimento, de amargura e de ansiedade? Você foi pega na trampa da autopiedade, na ratoeira da autopiedade. A gente tem dó da gente mesmo. A gente fala, meu Deus, que ruim. Eu não aguento mais. Eu quero sair daqui. Eu não quero mais viver essa situação, porque eu não suporto. Ego Transformado de Tim Keller, livrinho explosivo sobre esse assunto. Fica a dica. A gente tem uma tendência. Olha isso, uma tendência achar que isso tá acontecendo com a gente. Olha, o meu marido, ele não faz o que ele deveria fazer. Por isso que a gente tá vivendo nisso. Os meus filhos, eles não se comportam como eu gostaria que eles se comportassem. Por isso que eu tô vivendo nesse estresse. Mas a minha conta bancária não é do tamanho que eu gostaria que ela fosse. Mas o meu desejo de XYZ não é sobre você. Sai do lugar do seu ego, entrega o seu coração de novo ao Senhor e fala, Senhor, tira o meu eu e põe a tua vontade.
Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tira do seu coração tudo que diz respeito a você, a sua autopiedade. Filipenses. Paulo nos ensina sobre isso. Filipenses 2. E a partir do versículo 1, diz assim: se vocês receberem algo bom por seguir a Cristo, se o amor deles fez alguma diferença de vocês, na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam um com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. A gente adora falar que se importa. A gente fala que a gente se importa com o nosso marido, a gente fala que a gente se importa com nossos filhos, a gente fala que a gente se importa com a nossa comunidade de fé, a gente fala que a gente se importa, mas mais do que a gente falar, é o que o meu comportamento diz. Se vocês se importam, se vocês têm um coração, se o amor de Jesus fez uma diferença na sua vida, se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, Paulo tá falando aqui, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém para conseguir o que desejam, ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em a sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Vocês estão entendendo o que a palavra de Deus está falando aqui? Se você em algum momento conheceu a Jesus, se em algum momento a palavra dele na tua vida tem feito diferença, se muda o comportamento. Coloca o seu interesse próprio de lado. Ajude o outro. Ajude o seu marido a ser melhor. Você não ajuda o seu marido a ser melhor querendo ensinar o seu marido. Você ajuda o seu marido a ser melhor sendo você a melhor pessoa. Você não põe o seu interesse de lado quando você está na autopiedade. A autopiedade é um comportamento extremamente egoísta. Extremamente egoísta. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Esqueça de você mesma. Para de... Gente, a sociedade tem falado... Gente, não é sobre se amar. A questão é que se eu vivo a presença de Deus na minha vida, eu não preciso ficar me amando, porque eu já tenho quem me ama, eu já tenho quem fala quem eu sou. Eu não preciso amar a Érica. A Érica tem um monte de pecado, um monte de defeito. O que eu preciso é submeter a minha própria vontade aos pés do Senhor e falar: Senhor, muda o meu coração, muda o meu comportamento, muda quem eu sou. Não é sobre eu querer falar que eu sou maravilhosa. Gente, o que tem de bom é Jesus, e o que tem de ruim é a Érica mesmo. Porque é graça, é misericórdia. É uma escolha de obediência à palavra. Agora, é difícil? É muito difícil. Mas é muito difícil. É isso aí, empatia é sentir o que o outro sente. É falar, cara, ele quer, eu quero uma casa de paz. Eu vou viver pro outro. É isso aí, a verdadeira liberdade está em deixar de se autocentrar em Cristo. Em autocentrar. Pare de falar de mim, é sobre Cristo. E quando eu vejo Cristo, aí o meu marido vai para outra posição, os meus filhos vão para outra posição, os meus pais vão para outras posições, os meus irmãos da igreja vão para outras posições, porque eu saio do centro. Em nome de Jesus, saia do centro da tua própria... Ai, tadinha de mim. É muito mais. É isso aí, a gente vai aprendendo essas lições, Giovana. É muito mais do que eu mesmo. Da minha vontade. Por favor, Paulo tá falando, por favor, presta atenção. Pare de ter autopiedade. Se Jesus fez alguma coisa na sua vida, e talvez se você não viveu isso, talvez você não consiga, renova o teu relacionamento com o Senhor. Se entrega de novo. Fala: Jesus, eu tô fazendo tudo errado.
Porque essa é a boa notícia do evangelho. Se você tá entendendo, fala, eu tô fazendo tudo isso aí, Erika. Eu preciso ter um encontro verdadeiro com Cristo. Sai do trono, é isso aí, Lívia. Sai do trono, não é você. A autopiedade é um trono que você estabelece e que só você pode ficar lá. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. Não adianta você querer viver uma realidade religiosa, mas o seu comportamento, quem tá no trono no seu coração é você. Então hoje, decide por Cristo. Fala, eu não tô entendendo, eu não sei como reagir, mas hoje escolhe Cristo. Hoje fala, eu quero um relacionamento real e profundo com Cristo. Eu quero sair da minha própria vontade, eu quero sair do meu próprio orgulho, eu quero sair daí e quero ser cheia do Espírito Santo e quero viver o que a palavra de Deus está me ensinando. Eu quero ser obediente. Obediente não é fácil. A obediência não é fácil. Se você quer alegria na sua casa, eu quero ter alegria, eu quero ter gozo do Senhor, eu quero acordar como eu acordei hoje. Eu não quero ser criticada. Mas você tá tirando, você quer parar de ser criticada? Pare de reclamar e de brigar. Algumas vezes eu já compartilhei, uma vez que o Antônio falou pra mim, você é uma pessoa amarga. Tudo que você faz é reclamar. E eu não tinha essa noção naquele momento. E eu lembro que quando ele falou, a minha primeira intenção foi, como assim? Mas o Senhor tem me ensinado tanto a trocar os óculos do que eu vejo, em parar de ver com autopiedade, como assim? Você tá me ofendendo. E fala, Senhor, talvez Deus tá usando ele pra falar pra mim, para, desreclamenta. A gente falou isso na sexta-feira, tantos provérbios que falam. A pessoa que reclama, ela não dá vontade de ficar perto. Mas é uma escolha minha de obedecer a palavra de Deus. Pense nos outros como melhores que você. Pense nos outros como superiores a você. É isso que a Bíblia diz. Considere os outros superiores a você mesmo. É isso. É isso. Quando abraço os meus direitos, escolho o caminho da amargura. Quando abraço o caminho da graça, escolho reconciliação, misericórdia e gratidão. O que você está escolhendo? Qual que é a tua escolha hoje? Filipenses 2, versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso aqui é a palavra de Deus. Filipenses 2, versículo 3. Não é o que eu tô falando. Agora, quando mandarem ai se ame, você lembra desse versículo. Porque se você não quer isso aqui, então você rasga a Bíblia inteira. Inclusive todas as promessas, tudo que você aí gosta de animar seu ego, sabe? Essa parte da Bíblia. Então você rasga ela também, porque essa aqui a gente tem que manter. A Bíblia não pode tirar uma parte. Considere o outro superior, considere seu marido superior, considere sua esposa superior, considere seus filhos superiores. Para de achar que, eles estão tirando você do sério. Você acha que alguém tem essa... Você acha que você é o rei do universo? Alguém fica pensando em ir atrás de você pra te fazer o dia ruim. Come on. Transforma as vestes de amargura em bênção. Só que isso só acontece quando a gente é obediente. Eu compartilhei sobre isso no domingo. Quão é importante que o meu comportamento seja de acordo com a palavra de Deus e obedecer o que Esther fez. Ela sofreu, ela teve que passar por situações, ela abriu mão do próprio querer pelo bem do povo. Esther abriu mão ela corria o risco de perder
o trono, deixar de ser rainha dele, matar ela, porque ela ia entrar num momento que não era. Mas ela fala, se é por isso, talvez foi por esse tempo que o Senhor me chamou, talvez foi por esse tempo que o Senhor te chamou para ser uma bênção na sua casa, para viver um relacionamento com Cristo sem intermediário. Você não precisa de intermediários, isso é o que a palavra nos ensina. O único, aquele que restaurou o meu relacionamento com Deus foi Jesus. Então hoje aceita Jesus como seu Salvador. Ah, Erika, mas eu sou crente a vida inteira. Se você está unido com Cristo, se você tem vivido algo completo com o Senhor, se isso está acontecendo na sua vida, é tempo de você voltar, considerar o outro mais forte e entender que eu quero viver uma vida em paz, eu quero viver uma vida de bênção. Que tipo de sementes eu estou lançando? Semente de paciência, semente de amor, semente de honra. A minha postura é a que determina. O princípio começa em mim. O princípio da honra começa em mim. Não, eu separo o que é o seu objetivo, qual que é o seu objetivo do seu casamento, qual é o objetivo da tua casa, qual é o objetivo nos teus filhos. Esse é o teu objetivo. Go for it. Seja humilde, obedeça a palavra de Deus. Qual que é o seu desejo? O seu desejo é que você tenha um marido incrível? Senhor, esse é o meu desejo. Senhor, eu tô sem marido. Eu preciso de transformação. Senhor, esse é o meu desejo. Mas o meu objetivo é ser a melhor esposa. O meu objetivo é ser a melhor mãe. O Senhor fará que os meus desejos sejam atendidos. Mas eu preciso viver uma vida de verdade. Eu preciso viver uma vida de compaixão. Eu preciso viver uma vida de transformação. É uma escolha de todo dia. É isso aí, Lívia. Todo dia eu tenho que escolher e colocar Cristo em primeiro lugar. Todo dia nós precisamos ser salvas do nosso próprio eu. Todo dia. Por isso que a gente precisa começar o nosso dia agradecendo a Deus. A gente precisa estar cheia do Espírito Santo. A gente precisa estar cheia da palavra dele. Leia a Bíblia. Seja obediente ao que a palavra de Deus diz. Não ouça os barulhos da cultura. Tá bom? É isso. É isso por hoje. Amanhã a gente vai falar sobre comunicação. E aí a gente termina esse capítulo tão especial. Mas eu queria agradecer todo mundo que tá aí. Essa semana, Lívia, vamos conversar. Eu quero marcar pra Lívia dar várias dicas de livro essa semana. Acho que vamos ver, entre quinta ou sexta. Pra gente compartilhar. Quem gostar de livro aí entra. Muito bom ter todas vocês. Obrigada por tantas amigas aí, tantas irmãs que ficaram comigo hoje aqui. Somos desafiadas, Gabi, é um desafio. Não é fácil. Não é fácil, mas não é na nossa força. Não é sobre nós. É sobre obediência ao Senhor. É sobre entregar nossa vida a Ele. Morrer para nós mesmas todos os dias. E viver a vontade dEle. Tá bom? Amo vocês. Um beijo enorme. Descobri agora, gente, que a live, além de ficar guardada, dá pra soltar no IGTV. Então eu vou soltar lá e aí ela fica aí forever. Vou deixar ela gravada lá. Então se você quiser compartilhar com alguém, tá bom? E amo vocês. Até amanhã às 10. Aqui mesmo. Beijo.